Oi, gente, eu sou a Ana. Eu tô aqui hoje pra contar a minha experiência com o arquétipo da sacerdotisa. Ó, cama desarrumada é de praxe, tá? Eu vim aqui hoje pra contar qual que foi a minha experiência com o arquétipo da sacerdotisa. Eu ativo vários arquétipos, sempre vários arquétipos. E sempre quando eu vou ativar um arquétipo de água, que é esse caso, eu procuro equilibrar a outra parte do meu mapa astral, porque isso é muito importante. Antes de você ativar qualquer tipo de arquétipo, você tem que ver o que você tem em excesso ou o que falta, né? Enfim, no seu mapa astrológico. Eu tenho muito fogo no meu mapa astral. Eu tenho 53% de fogo. Então, a água, gente, vira assim, minha cabeça vira uma chaleira, tudo vira uma chaleira. Então, eu sempre que eu vou ativar algo de água que vai me trazer pão emocional, eu coloco bastante coisa em terra, em ar, para que eu consiga ali continuar a minha vida, porque a gente não pode ficar só no in da nossa vida, né? Mas, vamos lá. Se você não sabe o que é arquétipos, eles são personalidades, né, animais, enfim, tudo o que há no nosso inconsciente coletivo, tá? Então você pode se conectar com qualquer tipo de energia desse mundo e essa energia ela vai te ensinar alguma coisa. Ela vai te ensinar alguma coisa, ela vai te trazer alguma coisa na sua personalidade, nada que não exista dentro de você, tá? Tudo existe dentro de você. E a sacerdotisa, ela me ensinou muito isso. Eu me conecto com essa carta aqui do tarô, tá? E assim, ela é um arquétipo, tanto ela quanto o eremita, e o eremita é o meu arcano de caminho, né? Que eu nasci dia 9. Que, gente, você precisa de muita coragem. Por que eu falo muita coragem? Porque é como o Jung falava, você precisa de muita coragem para encarar seus demônios, você precisa de muita coragem para encarar as suas sombras. As suas sombras, elas se manifestam com seus maiores medos. Então, assim, ela é complexa. Você vai se conhecer muito, ela é muito intro, então você se conhece muito. Eu já tenho uma mediunidade aflorada, ela aflorou ainda mais. E até coisas físicas mesmo, que antes eu não tinha, como perceber o que você tá sentindo. Só de olhar pra sua cara eu consigo saber exatamente o que você tá sentindo. Mesmo que você não fale nada, mesmo que você não demonstre nada, eu sei exatamente o que você tá sentindo. Que mais? Eu conseguia entender os pensamentos das pessoas. Que mais? Ai, alguma coisa no meu. Eu conseguia. Me perceber mais. É um ótimo arquétipo para se conhecer. E principalmente para integrar a sua sombra com o seu eu. E com ela eu aprendi muito a desconstrução do meu ego, do meu eu egóico, que todo mundo tem. Mas eu aprendi muito com ela e eu associei ela com a sacerdotisa, com a Afrodite. Então eu aprendi muito sobre o meu amar. Eu aprendi muito sobre os meus medos, sobre o meu amor sombrio. Ela é bem gostosa, porque eu sou bem do dark, né? Então, pra mim, ela é bem gostosa. E como que eu ativava ela? Eu não deixo mais ela aqui na minha mesa de trabalho, porque é um pouco difícil pra mim, eu fico muito interna. Ela me trouxe muita calma e eu sou muito brava. Eu tenho lua em Áries, né? Então eu sou muito brava. Ela me trouxe muita calma, ela me trouxe uma paz muito grande, apesar estar na minha sombra e ainda assim sentir paz com ela. Ter uma integração que te deixa mais forte, mais poderosa e não paralisada.
entender ciclos que a gente vem repetindo. E eu comecei a ter visões com ela, porque eu faço uma meditação aqui do YouTube e eu comecei a ter visões com ela, mas a minha eu sacerdotisa. Porque do mesmo jeito que você fosse conectar com qualquer tipo de arquétipo, será o seu eu naquela energia. Então eu comecei a me conectar com a minha eu sacerdotisa. Ela é babadeira, tá? Minha eu sacerdotisa. Então eu comecei a fazer a meditação e desde a primeira meditação, gente, veio um negócio assim. Eu não sei nem explicar. Voltei. Tinha deixado um chá no fogo. Então, o meu amor sombrio, os meus medos mais sombrios, assim. E eu começava a meditação, então relaxava, ia lá pro meu estado meditativo. Do nada, eu ia pra uma praia. E sempre com a luz da lua. E aí nessa praia, eu tenho muito medo de mar. Não o mar bonito, mas eu tenho medo daquele... Sabe aquele mar que você não consegue ver nada que tá embaixo? Morro de medo, gente. Vai saber o que sai dali. Eu tenho medo da imprevisibilidade. Descobri com a sacerdotisa também. Aí eu tava lá e como se eu acordasse de um estado meditativo naquele mar. Só que tinha só um pedacinho assim de areia, como se fosse uma micro-ilha, onde só tinha eu, um coqueiro, e eu estava no meio do mar. E eu acordava com uma roupa totalmente diferente, com um cabelo muito maior, com uma maquiagem totalmente assim dark e uma lua assim minguante. Gente, no look. E eu tinha um cajado de prata, uma lua na ponta. Daí, eu tô lá meditando, eu falei, caramba, na onde que eu tô? Mas aí eu vi ela, era como se eu tivesse em terceira pessoa com essa sacerdotisa. Daí, ela... Gente, do nada saiu uma cobra daquele mar e eu morro de medo. Não da cobra, mas sabe desses seres mitológicos? Ai, a cobra... Toda mitologia tem uma cobra gigante, uma cobra que faz alguma merda. Vocês já perceberam que tem uma cobra em toda mitologia? Saiu uma cobra do mar. Que era aquilo, meu pai? Só que ela tinha um rosto. A cobra me olhava. E aí ela saiu, ela olhava assim pra mim. E sabe o que você tá meditando? Você tá se cagando meditando? Eu comecei a ficar desesperada. E aí ela falou assim... Isso daqui tá dentro de você, não tem por que você estar desesperada. É só você colocar luz. Aí ela pegava o cajado e colocou a luz na cobra. No que ela colocou a luz na cobra, essa cobra se transformou na minha mãe, na minha avó e na minha bisavó. A cobra sumiu. E a minha mãe, minha avó, minha bisavó vieram pra trás de mim, assim, como se estivessem observando tudo que estava acontecendo. Ela olhava pra mim e falava assim... Por que você tem tanto medo de não ser amada? Bum. Catabum. Catapuft, sei lá. Gente... Depois daquilo, eu tive uma visão muito grande. O medo mais estrutural do ser humano, e isso é tudo... Para todo mundo, para qualquer um, é um medo social. É o medo de não ser amado. E tudo que é oriundo do não ser amado. E eu fiquei... E surgiu num bicho que eu morro de medo, mas é um bicho estrutural também, desde a existência humana, tecnicamente, em todas as mitologias e religiões. A cobra. A cobra gigante, a cobra que enrola tudo, porque ela se transformava muito na Yomungander pra mim. Sabe daquela do jogo, God of War? Ela se transformava naquele trem pra mim. E eu falei, cara, tudo e todas as decisões que a gente toma no nosso dia é por medo.
É por medo de não ser amado, é por medo de ser rejeitado, que é o oriundo do amor, é por medo de não ser validado, que é o oriundo do amor. Você já percebeu o tanto de coisa que você aceita, o tanto de coisa que você tem medo de perder na sua vida porque você tem medo de não ser amado pelas pessoas ao seu redor? E eu fiquei assim, cara... A gente só tem medo de não ser amado externamente porque nós não nos amamos. Você pode falar o que for, ir pra academia, fazer nananana, isso daí faz parte? Claro, faz parte da sua carne. Mas você ama as suas sombras? Você se ama inteiramente a ponto de falar assim, gente, se eu tiver que viver como um monge, eu vou viver como um monge, eu não preciso de ninguém. E isso não é egocêntrico falar. Você admitir pra si que você não precisa de ninguém, você não precisa, você precisa de você. Se as pessoas vão embora da sua vida e você se sente, meu Deus, despedaçado, faz parte nós sentirmos, tá? Não tô falando que você vai deixar de sentir, eu estou falando que sua vida não acaba a partir do momento que você não recebe externamente o amor. Você tem que se amar inteiramente, em todas as suas sombras, em cada detalhe de você. E é oriundo daí, desse amor, que você vai para fazer as coisas por físico. Então, que você vai cuidar do seu corpo, que você vai estudar, que você... Mas a nossa maior faculdade é a faculdade de nos conhecer. E isso foi tirado da gente. A gente tá tanto assim, ai, externo, e ganhar dinheiro, e nananã, e amor, e tem que comprar carro. E você? E você? Do que você tem medo? Quais são os seus medos? Quais são suas dores? Quais são as suas felicidades? Porque tudo isso existe dentro da gente, tudo é coexistente dentro da gente. Todos os sentimentos do mundo é coexistente dentro da gente de maneira diferente, claro. Mas tudo é coexistente dentro da gente. E você, o que você sente? O que você sente? Você não sabe. Se amanhã ou depois aquela pessoa que você ama, falar assim pra você, eu não te amo mais, eu tô indo embora. É a escolha dela. Ela tem esse direito, tá? De olhar pra você e falar, eu não te amo mais, eu estou indo embora, ou eu estou indo embora, ou fazer o que ela quiser fazer, porque o problema é dela. O seu valor é pautado no outro? O seu valor é pautado no que você tem? Então você não é nada. Então você não tem nada, você não é nada e você não ama nada. Se você não se ama, você não ama nada. A não ser o amor de mãe, que o amor de mãe o negócio é louco. Mas o restante, você não ama nada. Se essas pessoas vão embora, você fica vazia. E uma coisa também que eu percebi nessa visão. O mundo, ele não nos devolve o que nós fazemos por ele. O mundo, ele nos devolve o que nós somos. E o que nós temos dentro de nós e o que nós fazemos por nós. Você já percebeu? E eu não tô falando papo de coach, não, porque eu detesto isso. Mas você já percebeu aquelas pessoas que elas, aparentemente, se amam muito, se dão muito valor e ela, às vezes ela nem dá tanta coisa assim pro outro, ou ela nem faz tanto assim pro outro, mas ela recebe um amor absurdo de todo mundo? Ela nem é uma boa pessoa pro outro. Ela tá preocupada somente com ela, com o umbigo dela. E eu não tô falando que isso é certo. Tem que haver um equilíbrio. Eu te dou o meu melhor. Eu te amo sem barreiras. Porque é o meu transbordar. Eu tenho muito disso dentro de mim. E eu tenho tanto disso dentro de mim que eu não tenho medo de você ir embora. Eu não tenho medo de amanhã ou depois você não me querer mais, eu não tenho medo dos seus erros. Eu não tenho medo de você cometer alguma coisa que me faça ir embora da sua vida, porque eu vou, independente do que eu sinta por você. O que eu sinto por você diz respeito a mim, não a você. Entende? O mundo nos devolve o que nós nos damos, não no que nós damos para o mundo, o que nós damos para as pessoas.
Às vezes, ai, nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu faço de tudo pro outro. E o que você faz pra você? E eu não tô falando de coisa rasa de ir pra academia, de comer isso e aquilo. Isso faz parte, óbvio que faz parte, isso também é estrutural. Mas eu estou falando do interior, do se conhecer. Se amanhã depois acontecer alguma coisa com você, você não pode ir pra academia, o quê? Acabou tua vida? Você já não se ama mais? A gente tem que parar de focar tudo nas coisas físicas e externas e palpáveis e focar em nós, porque nós estamos num ser físico, mas nós somos um ser energético que independe de matéria. O nosso ser físico e tudo aquilo que é físico, ele é entrópico, então ele vai cair. Ele vai cair. A teta vai cair, filha. Vai cair Qual que é o problema das pessoas elas aceitarem o ciclo das coisas? O carro vai quebrar, a casa, uma hora, ela vai cair aos pedaços. Tudo fica velho nesse mundo. Mas a sua mente, a tendência da sua mente é a elevação. Olha que paradoxo. Então, a faculdade de se conhecer é a maior faculdade que você pode fazer. Você pode não fazer faculdade nenhuma, eu não fiz faculdade nenhuma. Faço meu dinheiro em dólar. Mas isso é a coisa menos interessante sobre mim. Então, eu peguei esse amor estrutural e como que isso forma o nosso ego. O nosso eu egóico. Um dia eu posso fazer um vídeo, ou eu já deixar pronto um vídeo apenas sobre o eu egóico. Mas isso forma o nosso medo de também transbordar o nosso sentimento. Porque você acha que você vai ser rejeitado. E se for? E daí? Faz parte, as pessoas têm esse direito. Isso não é sobre o outro, é sobre você. Sobre o outro te rejeitar, é sobre ele. Mas agora sobre o que você dá, é sobre você. Por que você tem tanta dificuldade em ficar sozinho? Todo momento a gente tem que estar ouvindo uma música, a gente tem que estar fazendo alguma coisa. Pra quê? Pra gente não pensar. As gerações, elas têm medo do tédio. Porque elas não querem pensar. E pensar sobre a coisa mais importante do mundo, que é sobre você. A partir do momento que eu comecei a me entender mais, eu comecei a entender mais as pessoas. E a querer entender mais as pessoas, mas consequentemente eu comecei a entender mais as pessoas. A partir do momento que eu comecei a entender os nossos medos, que os nossos medos são basicamente os mesmos, são estruturais e é isso que é manipulado. É o seu querer aceitação que é manipulado. Todo marketing, ele gira em torno disso. Toda uma sociedade gira em torno disso para te manipular. Gente, é isso. E a sacerdotisa, eu tive mais visões, eu fui pra um lago de gelo, que eu morro de medo também. No lago, à noite, vai saber o que sai dali. Entendeu? Lugares congelados, ela me levou. Vi medos meus se transformando em bichos. E ela dizia, você não precisa ficar com medo aqui, você não precisa estar armado, você precisa estar consciente. Você não precisa calcular o passo de ninguém, gente. Você não tá num tabuleiro de xadrez. Você precisa estar consciente de si, estar com pleno controle de si. O outro é o outro, e o que é vida acontecer, a vida aconteceu. O seu maior poder é o poder de controlar a si mesmo e a controlar a sua mente diante de qualquer tempestade, vulcão, qualquer mar remoto, qualquer tsunami, qualquer soterramento que acontecer no mundo, você estar consciente e controlado de si. Essa é a sua força. Esse é seu superpoder. É o ato de se conhecer. E eu aprendi muito isso com ela. E o quanto que a minha sombra também é bonita. E como que a minha sombra, ela se transformou em uma armadura. Porque ela se transformou em uma armadura. Gigante. A heroína, a Xena, fui. A Xena na minha vida.
Mas hoje eu não preciso mais ter axé. Porque eu tenho consciência de mim, eu não preciso estar em super alerta a todo momento. Bom, foi isso que eu aprendi com esse arquétipo. É um arquétipo que você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem pra se encontrar. Você precisa ter coragem pra olhar pro teu submundo. E ela falou que ainda tem mais coisas. Ela me levou pra vários mundos dentro de mim e tem vários mundos dentro da gente. Você não é o que você tem. Você não é o que você pensa. Você não é o que você conquistou. Você é tudo. Tudo habita dentro de você. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que eu vou continuar fazendo os vídeos sobre os arquétipos. Já ativei inúmeros arquétipos, tenho dicas para ativar esses arquétipos. E esse arquétipo eu te aconselho a ativar de noite, então não de manhã, sabe? Até porque tem essa conexão com a lua, eu te aconselho a ativá-lo na parte da noite. E se você tem muita água, contrabalanceia com os outros elementos, porque senão você vai ficar muito no yin. Você vai ficar muito no interno, porque a gente vai se apaixonando por se conhecer. Você vai conhecendo cada canto, dá medo. Mas assim, é muito legal. Pelo menos pra mim. E... bom, enfim. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um vídeo mais longo. E eu vou ficando nessa. Tchau.